Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Nós estamos às vésperas da Hag Hanukkah, da festa de Hanukkah, uma festa extremamente importante, extremamente poderosa, significativa no calendário bíblico, uma festa onde emana o poder de Deus, a luz de Deus irradiando sobre as nossas vidas, dissipando todas as trevas. Eu quero dividir este vídeo em duas partes. Nós estaremos falando um pouco neste vídeo sobre o assunto de Hanukkah, o contexto, e também no próximo, na segunda parte, nós falaremos a respeito da aplicação, a forma que eles acendem a Hanukkah na festa de Hanukkah e por que colocam na janela para que as pessoas que estão passando pelas ruas possam contemplar as luzes acesas e que tipo de aplicação sobre as nossas vidas no sentido espiritual tem para nos revelar. A festa de Hanukkah no ano de 2025, no nosso calendário bíblico, ele vai do dia 24 de Kislev até o dia 2 do mês Tevet, ou seja, a partir do pôr do sol do dia 14 de dezembro até o pôr do sol do dia 21 de dezembro, 8 dias ininterruptos são observados a festa de Hanukkah, a Hag Hanukkah, a festa das luzes, a festa da rededicação do templo do Senhor. A palavra Hanukkah no hebraico significa inauguração ou dedicação. Então fica comigo para nós compreendermos um pouco melhor. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito das festas bíblicas, atrelando apenas para os judeus, mas não entendem que festas são portais. O próprio Yeshua nunca deixou de participar de nenhuma das festas bíblicas, inclusive a festa de Hanukkah, lá em João capítulo de número 10, verso 22 e o verso de número 23 diz assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação, que no hebraico é Hanukkah, e era inverno, porque em dezembro em Israel é inverno, e Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão, ou seja, Jesus estava observando a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, da reinauguração do templo pelos macabeus no seu tempo, trazendo o entendimento que é um portal profético que nós precisamos estarmos atentos a isso. Mas nós vamos aqui analisar um pouco o contexto dessa celebração, que tem tudo a ver com esse utensílio no tabernáculo, que é a menorá. Diferente deste utensílio aqui, que é a Hanukkah. A Hanukkah, ela tem 9 braços e a menorá, ela tem 7 braços. Então, aqui tem tudo a ver o contexto de Hanukkah, e para a observação, eles utilizam este utensílio para trazer o entendimento dos 8 dias de Hanukkah. Então nós vamos contextualizar a respeito do utensílio da menorá, que tem tudo a ver com a festa de Hanukkah. Lá em Números capítulo de número 8, no verso de número 1 até o verso de número 4, nós temos aqui uma ordem perpétua, um mandamento, um estatuto perpétuo de Deus, de Yahvé, para com o seu povo a respeito da observância das chamas da menorá. Diz assim, Números capítulo 8, verso 1. E falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 2, fala a Arão e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim, verso 3, defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candeeiro. O candeeiro, o candelabro ou a menorá, era de ouro maciço, o único utensílio no tabernáculo feito de ouro maciço. E dentro dessa ordenança de Números capítulo de número 8, Deus, ele estabeleceu a conservação das chamas da menorá, sempre acesas, como estatuto perpétuo, assim como ele trouxe a ordenância para que o altar do holocausto também mantivesse as suas chamas acesas como estatuto perpétuo, dando entendimento que este fogo, tanto do altar quanto da menorá, as 7 chamas, jamais deveriam ser apagadas, não poderia se extinguir. Lá em Êxodo capítulo de número 27, verso 20, diz assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, a menorá, para fazer arder as 7 lâmpadas
continuamente, ou seja, existia uma ordem do Senhor para que as chamas da menorá não se apagassem, era para ficarem acesas continuamente. Era a mesma ordenância para o altar do holocausto, que está em Levítico 6, verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ambas as chamas deveriam se manter acesas continuamente, no altar do holocausto e as 7 chamas da menorá. E tanto o altar do holocausto como a menorá tinha que ter a mesma fonte de fogo para se manter acesa. Por quê? Lá em Levítico 9, verso 24, na inauguração do tabernáculo, Deus acende o altar com fogo que vem do céu, e com o fogo do altar do holocausto deveria ser acesas as 7 lâmpadas da menorá e também o altar do incenso. Tudo que contivesse fogo no tabernáculo deveria ter a mesma fonte, o Senhor. Quando Nadab e Abiú, lá em Levítico 10, verso 1, foram acender o altar do incenso, e Deus identificou o fogo estranho, significa que o fogo que eles estavam trazendo não tinha nada a ver com o fogo de Levítico 9, verso 24. Tudo que contivesse chama no tabernáculo representava a presença viva como fogo consumidor no meio do povo. No altar do holocausto tinha fogo, nos 7 braços da menorá tinha fogo, e no altar do incenso tinha as brasas incandescentes. O fogo, que era todos os utensílios com fogo, vinha da mesma fonte que era o Senhor. E existia o estatuto perpétuo. Este fogo não poderia se extinguir, não poderia se apagar. Se apagasse o fogo do altar, ou se apagasse o fogo da menorá, ou o fogo do altar do incenso, era a extinção da presença de Deus no meio do povo. Então, era uma referência. Então, continuamente, o fogo do altar, o fogo da menorá não poderia se apagar. E aí fica a pergunta: se existia esse estatuto perpétuo do fogo não se apagar, como é que eles faziam no transporte dos utensílios e de todo o tabernáculo quando a nuvem seguia a viagem? Existia a ordem do fogo do altar não se apagar, porque a fonte era o Senhor, o fogo da menorá não se apagar porque a fonte era o Senhor, e como que eles faziam para transportar o altar coberto com lonas, a menorá coberta com lonas, se a chama não poderia se apagar? Muitas pessoas têm dúvidas a esse respeito. Porém, segundo a história, segundo os nossos sábios, existia, como você vê aí na imagem, uma espécie de conservatório portátil, tá vendo aí? Alimentado com gravetos secos por um dos sacerdotes no momento da peregrinação até se estabelecerem novamente e montarem o tabernáculo. E aí sim, o altar do holocausto, a menorá, o altar do incenso deveria ser aceso com esta chama que se iniciou no céu em Levítico 9, verso 24. Então existia uma espécie de conservatório de chama portátil alimentado por gravetos. E segundo algumas lendas judaicas, segundo algumas observações dos nossos sábios, este fogo sagrado, iniciado em Levítico 9, 24, ele foi mantido aceso sem interrupção até o cativeiro de Babilônia. E de acordo com outras observações, este fogo que se iniciou em Levítico 9, 24 se manteve aceso até o período dos Macabeus, onde iniciou a festa de Hanukkah no ano de 168 a.C. Durante todo este tempo, o fogo nunca se apagou. Muitas pessoas têm preconceitos com alguns apócrifos, que são livros históricos, e algumas pessoas desconsideram os apócrifos como livros que existe a operância de Deus, porque dizem que não são inspirados pelo Espírito Santo, que os livros são apenas os 66 livros canonizados na nossa Bíblia Sagrada. Porém, os apócrifos, ainda que são livros que foram escritos durante o silêncio, o período interbíblico de Deus, não significa que Deus estava inoperante. O silêncio de Deus não significa inoperância de Deus. Por exemplo, o livro de Esther é o maior exemplo disso. No livro de Esther, você não encontra em nenhum momento o nome de Yahvé no livro de Esther, mas em todo tempo você vê Deus operando no livro de Esther. Não é
porque não existe o nome de Yahvé que Deus não está presente manifestando o seu poder. E mesmo que as pessoas tenham um certo preconceito, principalmente com o apócrifo de 1ª e 2ª Macabeus, que são livros maravilhosos, que contam uma história verídica de tudo o que aconteceu para eles rededicarem o templo profanado ao Senhor. Por mais que Deus estivesse em silêncio, em todo o tempo Deus estava operante, Deus estava de forma manifesta naquela época auxiliando o seu povo na batalha. Lá em 2ª Macabeus, parece heresia, mas é uma história verídica, mas talvez muitos interpretam equivocadamente que Deus não estava atuando naquele tempo. Repito, o silêncio de Deus não é inoperância de Deus. Em 2ª Macabeus capítulo 15, verso 38 diz: se ela estiver bem adequadamente composta, era justamente o que eu queria, mas se for imperfeita e medíocre, fiz o melhor que pude. Aqui, nós temos aqui um respaldo de que realmente não havia uma inspiração na escrita divina, porque o escritor está se retratando, pedindo desculpas pela sua limitação. Ou seja, o Espírito Santo não pede perdão, não pede desculpa para ninguém. Então aqui é sim o escritor, talvez não inspirado pelo Espírito Santo, escreve 1ª e 2ª Macabeus, mas a história em si, Deus está em silêncio, mas não está inoperante. Ou seja, é um tempo maravilhoso, o período dos Macabeus, que se iniciou a festa de Hanukkah. Então esta chama, ela permaneceu acesa de Levítico 9:24 até o período dos Macabeus. E segundo o próprio livro de Macabeus, esse conservatório portátil que nós estamos falando aqui, no período dos Macabeus, que os gregos oprimiam o povo de Israel, impedindo eles de praticarem a fé judaica, a circuncisão, a observância das festas, principalmente dos Shabat. Eles eram oprimidos pelos gregos, e principalmente o rei da Síria, que governava naquela área, chamado Antíoco Epifânio IV, ele sacrificou um porco a Zeus no altar do holocausto, espalhou excremento de porco em todo o templo, esquartejou aquele porco, e todo o sangue foi espalhado por todo o recinto sagrado, contaminando tudo que era sagrado, quebrando todos os altares, destruindo todos os utensílios sagrados. E o povo permaneceu assim um período muito difícil, obscuro, onde as trevas estavam engolindo a luz. Portanto, um homem chamado Judas Macabeu assumiu o controle das partes de Israel, organizou um exército, integrantes do seu povo, chamado agora os Macabeus, formaram um exército inexperiente, mas cheio de autoridade e de coragem, guerrearam contra os gregos, pela manifestação divina venceram a guerra, rededicaram o templo, limparam toda aquela bagunça, organizaram tudo, fizeram novos utensílios e rededicaram o templo ao Senhor. E durante todo este tempo de opressão, de obscuridade, de guerra e de terror e profanação, a chama permaneceu viva e acesa, ocultada dentro de um poço seco. Lá em 2ª Macabeus capítulo 1, verso 19, diz assim: quando nossos pais foram levados à Pérsia, os sacerdotes de então, inflamados de piedade, tomaram secretamente o fogo sagrado do altar, de Levítico 9:24, e o esconderam no fundo de um poço seco, onde eles o ocultaram tão cuidadosamente que o lugar permaneceu desconhecido de todos. Ou seja, enquanto oprimiam, sacrificavam porco-a-Zeus no templo, destruíam os utensílios, eles pegaram aquele conservatório portátil, esconderam dentro de um poço seco e foram alimentando com gravetos secos, mantendo aquela chama acesa no período da obscuridade, no período do terror e da guerra. Ou seja, não existirá trevas suficiente para apagar a luz do Senhor sobre as nossas vidas. Não haverá trevas o suficiente para apagar o Espírito Santo da sua mente, para apagar o Espírito Santo do seu coração, para apagar o Espírito Santo atuante nesta terra. Deus estava em silêncio, mas a chama estava viva no meio do povo de Deus. Então este fogo foi conservado secretamente dentro de um buraco, deixa eu pegar aqui. Esta chama foi conservada secretamente dentro de um buraco, e depois que eles venceram a guerra, que o Senhor deu a vitória a eles, eles rededicaram o templo. E o que eles fizeram? Eles pegaram este conservatório portátil
e reacenderam o altar com este fogo, reacenderam a menorá com este fogo e reacenderam o altar do incenso com este fogo, dando entendimento que aparentemente parece que as trevas estão cobrindo a terra e tendo vitória, mas existe uma chama, uma centelha, uma fagulha de Deus escondida dos nossos corações. As trevas parecem que estão vencendo, mas vai chegar uma hora que sairemos do buraco. Deus se revelará através das nossas vidas, porque nós temos um chamado, somos a luz deste mundo e o Senhor é a luz que ilumina todas as trevas. Lá em 1 Macabeus, capítulo 4, versos 50, 51 e 52, diz assim: eles reinauguraram o templo, rededicaram o templo, que é Hanukkah, inauguração e dedicação, queimaram o incenso no altar, 1 Macabeus 4,50, queimaram o incenso no altar, acenderam as lâmpadas do candeeiro, lembra? Para alumiarem o templo, colocaram os pães sobre a mesa e suspenderam os véus, terminando completamente seu trabalho. No dia 25 do 9º mês, que é o mês de Kislev, que é o pôr do sol de domingo agora, que é Hanukkah, eles rededicaram e inauguraram o templo. Mas eles tinham um problema. Diante de tantos frascos que existia de óleo para abastecer os caniços da menorá, de todos os vidrinhos, de todos os recipientes, de todos os recipientes que eles tinham de óleo, todos foram quebrados pelos gregos, outros foram abertos, colocaram gotas de sangue de porco dentro, profanando todo o óleo consagrado ao Senhor. De todos os recipientes que estavam quebrados e profanados, eles encontraram no meio de toda aquela destruição um único frasco de óleo puro para abastecer a menorá no dia da Hanukkah, da inauguração ou da rededicação do templo. Mas tinha um problema: este frasco era suficiente para manter a menorá acesa apenas um dia, mas milagrosamente um único frasco se manteve aceso com aquela chama do reservatório portátil. O único frasco que duraria um dia, milagrosamente durou 8 dias, dando a eles o tempo de fazerem novo óleo puro, que duraria são necessários 8 dias para um novo óleo puro. Então o tempo que durou foi o suficiente para fazer novos frascos, foi o suficiente para fazer uma nova remessa. É por isso que Hanukkah se celebra 8 dias, fazendo uma alusão deste frasco que duraria um dia, se manteve aceso por 8 dias milagrosamente. Então Hanukkah é a festa da luz, onde as trevas serão dissipadas, onde a luz do Senhor, não importa as trevas, não importa a opressão, a luz do Senhor sempre vai tomar a maior proporção, ainda que hoje pareça apenas uma pequena fagulha. E alguns rabinos messiânicos dizem que Maria, a mãe de Jesus, ela ficou grávida exatamente em Hanukkah, no período da festa das luzes, porque lá em João capítulo 1, verso 4 diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus nasceu em Sucote, ele tabernaculou entre nós, mas a sua mãe, Maria, se nós podemos dizer assim, terrena, a sua mãe, ela ficou grávida na festa de Hanukkah, de dedicação, nascendo na festa de Sucote. É por isso que Yeshua diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele deu a nós essa responsabilidade, Mateus 5,14, que quem está nele deve também ser a luz deste mundo. Então a menorá, ela era feita de ouro batido, ouro maciço, tudo que tinha a madeira de acácia no tabernáculo, por exemplo, o altar do holocausto, a mesa com os pães da proposição, a própria arca da aliança, o altar do incenso, tudo que tinha madeira de acácia representava também natureza humana, mas tudo que era de ouro maciço representava a natureza divina, representando que a menorá é a presença de Deus viva nos nossos corações. E é por isso que Zacarias, no capítulo de número 4, ele viu uma menorá gigante sendo abastecida de forma ininterrupta, onde a sua chama não se apagava. É por isso que na visão de Zacarias, do capítulo 4, do verso 1 até o verso 5, nós temos esse entendimento, e no verso 6 ele explica o que é essa menorá: nem por força, nem por violência, mas pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, mas pelo meu Espírito. Ou seja, a menorá
acesa representa a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E a ordem era que a chama da menorá não poderia se apagar. Apagaram a chama da menorá, mas a chama estava no conservatório portátil, a chama original. Ninguém apaga o poder de Deus sobre as nossas vidas, que é as chamas dos 7 Espíritos através da menorá. Então nós temos esse entendimento que Hanukkah é a introspecção, é a análise que devemos fazer à altura da chama da nossa fé, da chama da nossa dedicação, da nossa fome e da nossa sede da presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo, ou seja, na visão de Zacarias, na visão da menorá, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então a emanação de Hanukkah é não deixar a chama do Espírito se apagar sobre as nossas vidas. Não poderemos permitir que a chama do Espírito se apague sobre as nossas vidas. Mesmo na perseguição, mesmo na opressão, mesmo nas guerras, nós precisamos defender a luz, a chama do Senhor sobre as nossas vidas, que ainda que pareça ser pequena, ainda que pareça ser apenas uma pequena porção de óleo, o pouco que você tem manterá viva a chama de Deus na sociedade, no seu trabalho. Ainda que pareça que é apenas um pequeno frasco, talvez você carregue uma pequena porção do Espírito Santo e você acha que isso é pouco, mas o pouco que você tem pode fazer a luz de Deus vencer as trevas aonde você estiver. Então, Hanukkah, ela celebra a segunda chance para os templos que foram profanados, para os templos que foram apagados, para as chamas que foram extintas e apagadas do seu coração, almas que foram apagadas pelas trevas, pelo pecado. Hanukkah é a celebração da segunda chance para você que um dia teve a chama do Espírito Santo acesa no seu coração. 1 Coríntios 3,16, ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós temos uma menorá no nosso coração e essa chama não pode se apagar. E Hanukkah é a segunda chance que Deus te dá para reacender esta chama em seu coração, em templos que foram apagados, em almas que foram apagadas, em templos que foram profanados. O inimigo, ele sempre vem de fora para dentro para apagar a chama dos nossos corações. Casas que foram limpas, casas que foram acesas e que hoje estão apagadas porque o inimigo de fora para dentro trouxe essa obscuridade, trouxe trevas, trouxe pecado e apagou a chama no seu coração. Mateus capítulo 12, verso 43 a 45 diz: e quando o espírito maligno tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. Voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada e traz consigo outros 7 espíritos. Hanukkah é a segunda chance para as casas que um dia foram limpas, foram iluminadas e hoje estão escuras, fracas, apagadas e profanadas. O inimigo vem de fora para dentro para apagar a sua chama, mas Hanukkah é a manifestação de dentro para fora, porque maior é a chama, é a luz que está em nós do que as trevas que estão no mundo. Hanukkah celebra a resistência de Israel contra os profanadores, dando a nós a mesma unção, a mesma habilidade de resistência de guerra, onde lutaremos até o fim, defendendo o Espírito, a luz de Deus em nossos corações, porque nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Hanukkah, celebre a segunda chance que Deus está te dando para que ele possa iluminar novamente o seu caminho, a sua mente, as suas intenções, seus pensamentos, seus sentimentos e o seu coração. Hag Hanukkah Sameach. Na próxima semana nós estaremos fazendo a parte 2 desse vídeo de forma mais profunda, trazendo algumas explicações que eu não trouxe aqui neste primeiro vídeo, mas que a Hanukkah, a luz de Deus, possa se manifestar sobre a sua vida, purificando a sua mente, iluminando o seu coração. Shalom!